Olá pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar para vocês uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Eu estava em oração e o Senhor disse para mim uma frase, e nessa frase ele começou a me falar outras palavras e eu comecei a anotar. E ele disse assim: das trevas veio a luz. E eu perguntei: o que veio das trevas à luz? Eu não tinha entendido naquele momento, né? Então o Senhor foi falando ao meu coração. Ele disse assim: quem está na luz é envolvido pela luz. Quem está nas trevas é envolvido pelas trevas. Se aquele que estão na luz se deixarem se influenciar pelos que estão em trevas, quão trevas serão? Quando eu terminei, eu fui olhar, na palavra de Deus fala isso. Lá em Mateus 6:23 fala sobre isso. E eu fui olhar qual era o versículo que fala, né? E ele diz assim no versículo: porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? O que essa mensagem pode dizer para nós? O que ela pode ministrar ao nosso coração? O que ela pode falar ao nosso coração atualmente? O que nós podemos entender, primeiro passo, nós entendermos o seguinte: quais são os nossos princípios, os nossos valores? Em quem nós estamos buscando opinião para saber como criar filhos, como ser uma esposa, como namorar, né, como casar? É onde nós estamos procurando saber qual é a opinião, em quem nós estamos buscando isso, né? Em quem? Quais são os nossos parâmetros? Quais são aquilo que está no centro da nossa vida, que nós estamos buscando fazer de acordo com a vontade de Deus, né? De Deus, ou nós estamos fazendo de acordo com a maioria, né? Com a maioria. Porque o que diz essa palavra? Das trevas veio a luz. Das trevas veio a luz. Quando nós estamos nas trevas, né? E o Senhor nos chama e nós passamos a crer em Jesus Cristo, nós passamos a buscar Jesus Cristo, né? Quando nós passamos a querer agradar a Deus, a querer viver em obediência à palavra de Deus, o primeiro passo que nós precisamos entender é o seguinte: o que está nos influenciando? O que é pecado? O que é andar em trevas? Quando nós estamos andando em trevas, nós somos influenciados pelas trevas. O que é trevas? Quando eu estou nas trevas, eu estou o quê? Na escuridão, né? Eu estou no pecado. Eu estou longe da presença de Deus. Porque a palavra de Deus fala lá em João 3:19, diz assim: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as trevas é o quê? É andar no pecado, é andar longe da presença, da comunhão com Deus, é andar longe disso. Então, quando nós estamos em trevas, nós somos influenciados por as pessoas que estão nas trevas. Mas, a partir do momento que nós vamos para a luz é Jesus Cristo, nós começamos a seguir Ele, nós começamos a andar em comunhão com Deus, como eu vou ser influenciado? Pela luz ou pelas trevas? A lógica é, nós precisamos ser influenciados pela luz, pela luz. Os nossos princípios precisam ser de quem segue a luz, quem reflete a luz, né? A luz é quem? É Jesus Cristo. Então não tem como eu dizer que eu estou na luz, que eu ando na luz, que eu estou em comunhão com Deus, se eu estou seguindo princípios de pessoas que estão em trevas, de pessoas que ainda não tiveram arrependimento, de pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados, de pessoas que a base dela não é a palavra de Deus, que a base dela não é buscar a santidade, não é andar na santidade, não é viver a santidade. Por isso que ele me deu essa palavra. Qual é a palavra? Quem está na luz é envolvido pela luz. Quem está nas trevas é envolvido pelas trevas. Se aqueles que estão na luz
Nós dizemos que nós estamos na luz, que nós seguimos Jesus Cristo, que nós temos comunhão com Deus, que nós amamos a Deus, que nós cremos em Deus. Mas nós estamos sendo influenciados por aquelas pessoas que estão em trevas. Se eu estou sendo influenciado por aquelas pessoas que estão em trevas, aí ele fala, quão trevas serão. Vou repetir novamente. Se aqueles que estão na luz se deixarem influenciar pelos que estão em trevas, quão trevas serão? Quão trevas serão? Essa é a chave. Quantos de nós confessamos Jesus Cristo com a boca, mas nosso coração está longe dele? Quantos de nós falamos que nós seguimos Jesus Cristo, que nós cremos nele, mas nós estamos sendo influenciados, nós estamos deixando, nós fomos para Jesus Cristo, nós arrependemos dos nossos pecados, nós começamos a buscar ele, mas nós estamos sendo influenciados por aquelas pessoas que estão nas trevas, que os princípios dela não são os princípios da palavra de Deus, não são os princípios que Deus deixou para nós, que Deus deixou para a humanidade. Então, como nós podemos ser influenciados por essas pessoas? Nós não podemos. Nós não podemos, por quê? Porque aqui fala, ó, porque senão quão trevas nós serão. Quão trevas nós serão, porque apesar de eu estar na luz, eu falar que eu estou na luz, que eu creio em Jesus Cristo, que eu sigo a luz, eu estou vivendo de acordo, estou sendo influenciado por aquelas pessoas que não estão na luz, por aquelas pessoas que a vida dela não é agradar a Deus. O objetivo final dela não é andar em santidade, não é agradar a Deus, não é buscar a Deus, não é viver para Deus, não é ter comunhão com Deus. Então, como eu posso ser influenciada por essas pessoas? Como eu posso ser influenciado por essas pessoas? Eu não posso permitir isso. Como que essas pessoas vão me ensinar a criar filhos? Como essas pessoas vão me ensinar a ter um casamento bem sucedido? Como essas pessoas vão me ensinar aquilo que mais importa na minha vida? Me ensinar sobre finanças? Como essas pessoas vão me ensinar sobre a vida? Se o foco dela, a base da vida dela não é o céu, não é os princípios da palavra de Deus, não é buscar a santidade, não é andar em santidade, não é viver para Deus. Então, nós precisamos entender quem nós estamos deixando nos influenciar, principalmente nesses tempos em que nós vivemos, né, onde temos as redes sociais, onde muitas pessoas, né, são influenciadas, tem muitos influencers, são influenciados por muitas pessoas. E nós podemos observar que muitos falam, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas nós podemos perceber que está totalmente contraditório à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê? Nós precisamos, primeiramente, entender o que distancia o homem de Deus é o pecado, é a iniquidade. Né? Distancia o homem de Deus. Então, entre Deus e o homem tem o quê? Um abismo, né? Que deixa nós em quê? Em trevas. Mas Jesus Cristo, ele veio o quê? Ele veio para nos reconectar, nos religar novamente ao Pai, né? E quando nós somos religados novamente ao Pai, nós saímos dessas trevas e nós vamos para a luz. Mas se nós estamos nessa luz e estamos olhando novamente para as trevas, é porque eu estou tirando os olhos daquilo que realmente importa. Do que realmente importa, e não entendemos o que é, né, o que é pecado. Porque se nós formos entender o que é pecado, pecado é muito mais do que eu seguir uma lista do que pode e do que não pode fazer. Pecado, o que é pecado? Pecado, na origem, nós podemos entender 3 situações na palavra de Deus que fala a respeito do pecado, da iniquidade do ser humano, daquelas pessoas que pecaram e persistiram no pecado, persistiram no erro, né? Tudo onde começou, né? Onde começou o pecado, como começou isso? 3 situações muito importantes na palavra de Deus fala sobre isso. Primeiro foi no caso do anjo de luz, né? Que morava com Deus, que muitos falam
Na palavra de Deus, denomina ele hoje como diabo, Satanás, que ele era o anjo de luz. O primeiro a praticar o mal foi quem? Foi ele, né? Como entrou esse pecado no coração dele? A palavra de Deus fala, para quem quiser entender melhor, lá em 28, né? 28 de Ezequiel diz, 28 de Ezequiel, capítulo 12 até o capítulo 19 fala quem era ele, né? Que ele era um querubim guardião, né? Ele morava com Deus e ele fez o quê? Ele pecou contra Deus. Ele pecou e persistiu no pecado e ficou no pecado até os dias da iniquidade, né? Que aí ele foi lançado na terra. E por quê? Como começou o primeiro pecado nele? A palavra de Deus fala lá em Ezequiel, diz quem era ele. Fala, eu vou ler um versículo para vocês entenderem. Naquele tempo eras perfeito, irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que observou malignidade em ti. Por intermédio de teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurante. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do esplendor da tua fama. Por isto eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e adverti perante os reis e governantes. A palavra de Deus está falando aqui sobre quem era esse, né? O querubim guardião. Quem era ele? Ele pecou por quê? Né? Se ele era irrepreensível e ele habitava com Deus, ele via a glória, ele tinha pedras preciosas, ele era lindo, formoso, a palavra de Deus fala, mas ele se corrompeu. Nele fala isso. O primeiro, por que ele se corrompeu? Se nós formos analisarmos o texto, buscando entender, ele olhou para ele próprio, ele estava nos muitos negócios da sua vida, né? Ele tinha negócios, ele administrava coisas, então ele tinha muito negócio, então ele estava tão ocupado com aqueles negócios e ele começou a olhar para quem? Ele começou a olhar para ele próprio, ele começou a ver a glória que ele era, a formosura, o coração foi se tornando altivo, ele começou a olhar para tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía e quem ele era. Primeiro passo, ele tirou os olhos de quem? Ele tirou os olhos de Deus. Ele tirou os olhos de Deus e olhou para aquilo que Deus tinha dado para ele e olhou para ele. E ele esqueceu de dar glória para Deus. Na verdade, não esqueceu, né? Ele olhou tanto para ele e para aquilo que Deus tinha abençoado que ele decidiu dar glória para ele próprio. E ele se tornou altivo, soberbo, né? Quantas vezes nós somos tentados a tirar os olhos de Deus e começarmos a olhar para as bênçãos que Deus nos deu, começarmos a viver apenas em prol daquilo que Deus nos deu. Quantas vezes nós somos tentados a olhar para nós mesmos e tirarmos os olhos de Deus. E nesse tirar os olhos de Deus, o que acontece conosco? Nós estamos caminhando para o pecado e cada vez mais distante de Deus. Outro importante que aconteceu foi no Jardim do Éden, que foi o primeiro homem e primeira mulher, né? Que é onde entrou o pecado na humanidade, Adão e Eva. Adão e Eva, resumindo, Adão e Eva, novamente, tiraram os olhos de Deus e colocaram em quem? E colocaram os olhos no enganador e no fruto proibido. Eles tiraram os olhos de tudo aquilo que Deus tinha permitido eles usufruírem. Eles tiraram os olhos daquilo e olharam para quem? Para onde não deveriam olhar. Eles ouviram quem não deveriam ouvir, né? Eles ouviram o enganador. Eles ouviram o enganador e eles tiraram os olhos novamente de Deus. E eles tiraram os olhos da palavra de Deus, porque os ouvidos da palavra de Deus, porque a partir do momento que eles tiraram os olhos de Deus, de tudo aquilo que Deus entregou na mão deles e olhou para aquilo que era proibido, e eles tiraram o ouvido da ordem de Deus e deram ouvido para outro,
Primeiramente, eles fizeram o quê? O pecado deles começaram onde? Quando eles tiraram os olhos de Deus. Que aí eles foram o quê? Tentados e não resistiram à tentação. Esse é o nosso grande problema. Muitas vezes nós estamos tirando os olhos de Deus e colocando nossos olhos e nossos ouvidos em outras coisas que não são Deus, que são contrárias à natureza de Deus. E mesmo coisas que são lícitas, mas coisas que estão nos distanciando de Deus, que estão nos levando ao pecado e nós não estamos nem percebendo. Porque primeiramente os nossos olhos, é através dos nossos olhos que nós começamos com o pecado, ele entra. E nós não podemos deixar que os nossos olhos vejam aquilo que não agrada a Deus, que os nossos ouvidos ouçam aquilo que não agrada a Deus. E se nós vermos e se nós ouvirmos, nós não podemos deixar descer ao nosso coração, porque é onde todo o pecado vai começar. Porque a palavra de Deus fala, é do coração que procede, né? A imoralidade sexual, as impurezas, as ganâncias, é do orgulho, a soberba, tudo procede da onde? Do nosso coração. Primeiramente, passa pelos nossos olhos. Então, a palavra de Deus fala, como nós não vamos ser influenciados pelas trevas? Como? Fixando os olhos em Jesus Cristo. Em Hebreus 12:2 fala, nós devemos fixar os olhos no autor e consumador da nossa fé. E nós podemos entender que não é a partir do Novo Testamento, não é a partir de quando Jesus veio. O pecado, ele origina desde milhares e milhares de anos. Tudo começou onde? Quando nós tiramos os olhos daquele que realmente importa e nós olhamos para algo que não seja Deus. Que não seja Deus. Porque os nossos olhos precisam estar fixos em Deus. E os nossos ouvidos precisam estar ouvindo a palavra de Deus. E só assim nós seremos edificados. E só assim nós andaremos em santidade, longe do quê? Longe do pecado. Longe da prática do pecado. Longe da prática do pecado. Isso é o mais importante. Agora, a pergunta é, para quem nós estamos emprestando os nossos olhos e os nossos ouvidos? Será que aquilo que está passando aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, contrário à natureza de Deus, está descendo ao nosso coração? Porque se está descendo ao nosso coração, nós estamos deixando ser influenciados pelas trevas. E Deus diz para nós não deixarmos nós sermos influenciados pelas trevas quando nós estamos na luz. Porque senão com trevas nós seremos. Porque conhecemos a luz, mas rejeitamos, porque as nossas obras eram más. Então, a palavra de Deus, eu quero dizer para vocês também, que lá aqui, o pecado começa nos olhos e desce para o coração, onde o ato começa a ser consumado. Tudo porque paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para nós mesmos, para a própria bênção que Deus nos deu. Deus muitas vezes nos dá a bênção, né? E nós corrompemos com aquela bênção, porque nós tiramos os olhos dele e olhamos só para a bênção que ele nos permitiu ter, ou olhamos apenas para nós mesmos. Então, isso nos leva cada vez mais distante de Deus e nos leva cada vez mais ao pecado. Lá esse mesmo Mateus fala, antes, no versículo Mateus 6:22 diz: os olhos são lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Onde nós estamos colocando nossos olhos? Onde nós estamos? O que nós estamos olhando? Porque aquilo que nós estamos olhando e nós estamos deixando descer ao nosso coração é aquilo que está nos influenciando. Será que nós estamos andando apenas praticando as obras da carne? Será que nós estamos apenas sendo influenciados pelas coisas terrenas, pelas coisas da carne? Ou será que nós estamos almejando, buscando as coisas dos céus, né? Buscando parecer com Cristo, crescer, né, com Cristo, permitir que Jesus Cristo reflita mais o seu caráter em nós, a mente dele em nós. Será que nós estamos andando nessa luz?
que nos leva à santidade, que nos leva a cada dia mais Jesus Cristo crescer, formar o caráter dele em nós? Ou será que nós estamos andando em trevas e sendo influenciados pelas trevas, mesmo confessando com a nossa boca Jesus Cristo? A palavra de Deus diz assim, por quê, né? Por que que quando nós estamos, eu fiz a pergunta, por que quando estou com os olhos fixos em Deus, eu não me corrompo? Por que que Satanás se corrompeu? Por que que Adão e Eva caíram na tentação? Por que que Caim caiu na tentação? Todas essas, e pecou, né? Todas essas, nós poderíamos aprofundar mais, mas o tempo não nos permite. Então, eu já quero terminar falando por que eles se corromperam. Eles tiraram os olhos de Deus. Eles tiraram os olhos de Deus. Eles tiraram os ouvidos de Deus. Tanto o diabo, Satanás, lá no princípio, quanto Adão e Eva. Como eles olharam primeiramente para outras coisas. E nesse olhar para outra coisa, nesse ouvir outra coisa, eles se corromperam. Eles se corromperam. Então, a palavra de Deus ela é muito clara. Por que que quem fica com os olhos fixos em Deus não se corrompe? Porque à medida que nós vamos aproximando de Deus, nós vamos parecendo mais Ele. Nós vamos querendo parecer mais com Ele. Parecer mais com Ele. Lá em Ezequiel diz assim, primeiro de Ezequiel, diz assim, Ezequiel teve uma visão do céu, a visão da glória de Deus. Acima da abóboda, a cobertura curva sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, e bem no alto, sobre o trono, estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior, que parecia ser cintura dele, assemelhava uma espécie de metal muito brilhante, como se toda criatura estivesse incandescente, e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais uma lâmpada, uma luz radiante o cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Deus, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele teve essa visão da glória de Deus. Então nós podemos ter uma amostra, né? Uma amostra de quem é Deus, a santidade dele, a santidade dele. Em Deus não há sombra de trevas. Cerca ele a luz, não há sombra de trevas. E nem de corrupção, nem pecado, nem um pingo de pecado. Ele é puro, ele é absoluto em seu próprio ser e não precisa de nada. Apesar da suficiência e poder, apesar desse poder e dessa suficiência dele, ele decidiu criar os seres com o poder de fazer escolhas. E esses seres poderiam escolher olhar para si e para tudo que ele deu, ou continuar olhando para o Criador de tudo. Essas duas escolhas determinam o caminho que iremos trilhar. É por isso que quando nós estamos com os olhos fixos em Deus, com os olhos fixos nele, com os ouvidos fixos nele, nós vamos parecer cada vez mais com ele. E nós vamos evitar cair em pecados. E nós vamos evitar andar em trevas, ser influenciado pelas trevas. É por isso que nós precisamos, a partir de hoje, fixar os nossos olhos em Deus. Fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. E olhar
porque é Ele, porque nele não tem sombra de trevas, nele não tem corrupção. Por isso que todos aqueles que ficam com o olhar fixo nele não se corrompem. E ele, apesar de toda a sua glória, de todo o seu poder, de tudo que ele possui, ele decidiu criar nós com o poder de escolher qual caminho nós queremos. O caminho das trevas ou o caminho da luz? O caminho das trevas ou o caminho da luz? Qual caminho? E essa escolha vai determinar a nossa vida. É essa escolha que vai determinar. Que ele fala, ele é absoluto em seu próprio ser. Ele é suficiente. Ele é suficiente, ele não precisa de nós. Mas mesmo assim, ele quer que nós queremos. Não, ele não vai nos obrigar. Ele quer que nós nos entregamos a ele e fixamos os nossos olhos dele. Porque quando nós fixamos os nossos olhos nele, nós vamos viver o quê? Da forma, sem corrupção. Nós vamos cada vez mais refletir a imagem dele aqui na terra. Mas para isso nós precisamos fixar os olhos nele. Precisamos ser influenciados pela palavra dele, pelos princípios dele, buscar entender, conhecer quem é ele. Ele nos deixou a fonte, ele nos mandou a fonte. O Espírito Santo está disponível para todos. Basta nós clamarmos, buscarmos, orarmos, lermos a palavra dele, meditar na palavra dele, perseverar e não desistir. Porque o diabo ele vai arrumar inúmeros instrumentos para nos tirar o foco, para que nós possamos tirar os olhos dele. Inúmeros instrumentos, seja com instrumentos lícitos ou ilícitos, ele vai nos tentar interter, né, com outras coisas, para que nós tiramos os olhos de Deus. E quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a viver uma vida carnal, prazerosa, né, o que acontece? Nós vamos saindo da vontade de Deus, vamos intertendo com a bênção que Deus colocou na nossa mão, olhando para nós mesmos, olhando para a bênção e tiramos os olhos de Deus. Aqui, quando nós tiramos os olhos de Deus, nós já estamos o quê? Caminhando para as trevas, porque é o passo para o pecado, né? Porque nós tiramos os olhos e a cobiça desceu no nosso coração. Aí o que acontece? Aí que nós começamos o quê? A praticar o pecado, porque nós tiramos os olhos de Deus. Então, que hoje nós possamos fixar os olhos em Deus. O mundo tem inúmeras informações, conhecimentos, muitas informações estão sobrecarregando as pessoas cada vez mais de informação e de entretenimento, né? E isso está nos tirando o foco daquilo que realmente importa. Fixar os olhos em Deus, olhar para Ele, porque é Ele que vai nos dizer como nós vamos viver a nossa vida, como nós vamos criar nossos filhos, como nós precisamos como nós precisamos viver, o que é andar em santidade, o que é viver longe do pecado. Então, que essa palavra possa ter edificado cada um de vocês, né? Que nós possamos cada dia mais fixar os olhos em Deus e os nossos ouvidos estar abertos à palavra dele, porque ele está pronto para nos ensinar, ele está pronto para nos guiar. Nós só precisamos o quê? Olhar para ele, que o resto ele vai fazer. Nós precisamos olhar para ele, perseverar nele, que ele é Deus e ele é um Deus vivo e ele vai responder a todos aqueles que buscar ele de um sincero coração. Ele vai se revelar a todos aqueles que almejam conhecer a ele, que tem sede dele, que clame, ore, para que o Senhor possa colocar sede no seu coração, fome por Deus, sede e fome por Deus. Jesus Cristo fala, vinde a mim todos que estão sedentos. Se você não tem sede de Deus, não tem fome, clame, que Ele vai colocar, que Ele vai te mostrar, e quando Ele te mostrar, a fome surgirá, a sede surgirá por Ele. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Deus te abençoe muito